Pessoal, é o seguinte então, vamos iniciar a revisão. E aí o que eu estiver comentando com vocês agora é questão de prova, tá? Então nenhuma delas ali vai fugir do assunto. Primeira parte que nós vamos ver aqui é a lei de Proust e de Lavoisier. Nessa lei de Proust e Lavoisier, eu tenho que lembrar o seguinte: são duas leis que vão explicar como funcionam as reações químicas no que se refere à massa. Massa que eu estou falando aqui, quantidade em gramas. Tá? A primeira lei, que é a lei de Lavoisier, ela expressa que a quantidade de reagentes, então eu vou lembrar que são substâncias. Substâncias no início de uma reação química, ela vai ser a mesma quantidade de massa do final da reação química. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma receita. Eu tenho ingredientes. Esses ingredientes são os meus reagentes. O que está sendo produzido, a torta, o bolo ou qualquer outro prato, ele é o quê? O meu produto. O que fala Lavoisier? Se eu fizer essa reação num sistema fechado, o que quer dizer um sistema fechado? Que não vai ter perda de matéria. Tá? Em nenhum momento os materiais, as substâncias que estão reagindo, elas vão ser perdidas para a vizinhança, vão escapar do sistema. Então a quantidade de massa no início vai ser a mesma no final. Então Lavoisier fala o seguinte de uma reação química: que a massa dos reagentes será igual à massa dos produtos. Reagentes, eu estou pensando nas substâncias que estão iniciando a reação, os ingredientes, e produto, depois que elas se combinam, o que foi formado. Tá? Então essa massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Eu coloquei uma situação problema aqui para a gente poder começar a pensar sobre. Então, ó, em um primeiro experimento, 12 gramas da substância A reagiram completamente com 18 gramas de B, formando 6 gramas de C e uma certa quantidade de uma outra substância B. Então eu usei ali a letra A, B, C, D só para simbolizar as substâncias que estão sendo consumidas e produzidas. Num segundo experimento foram formados 6 gramas de C. O primeiro item pede para que você represente essa reação química na forma de uma equação química. Então, como que funciona a equação química? Quais são as substâncias que estão reagindo? Quais são os entre aspas, aí, os ingredientes? No primeiro experimento, A. Ó, veja que A, eu coloquei então A no recipiente, coloquei também uma outra substância, B. Essas duas substâncias, a partir da combinação delas, formou duas outras. Formou 6 gramas de C e uma determinada quantidade de D. Então, quais são os reagentes? Quais são os ingredientes? A, B, C, D. Qual que está participando no início da reação? A e qual outro? B. Ó, é A e B que está participando no início da reação. A partir da combinação dos dois é que se forma o quê? O C e o D. C e D. Tá? Então, A mais B, eu chamo então aqui do quê? Reagente ou produto? Reagente. Tá? E o C mais D, eu vou chamar do quê? De produto. É reagente por quê? Você sabe que são primeiro? Porque na verdade são eles a matéria-prima que eu estou utilizando. São as substâncias que já estão prontas, que estão o quê? Sendo colocadas para combinar entre si e produzir outras diferentes do que era no início. Né? Então, ó, por exemplo, você está fazendo lá um bolo, você tem a farinha, você tem o fermento, você tem os ovos. Esses materiais são o quê? Os nossos reagentes. Já estão prontos? Já estão prontos, já estão consolidados, já sabemos o que são. Mas o que está por vir está pronto? Na mistura deles? Não, é a torta, é o bolo, isso vai ser produzido com o passar do tempo e a combinação entre eles. Então, reagente, à esquerda, à esquerda da equação, produto, sempre à direita da equação. Aí já, sei lá. Não tem problema. Tem sim, lógico, tem como. Então eu vou pegar os dois primeiros
Então vou pegar os dois primeiros vão ser reagentes. Sim. E os dois últimos vão ser Produtos. Mas depende muito dessa palavrinha aqui, ó. Formando. Veja que a partir do momento que falou formando, produzindo, sintetizando, os próximos que virão já são aquelas substâncias que foram o quê? Produzidas, formadas. Então, o que é formado? Produto. O que está sendo consumido para produzir outras substâncias? Reagentes. Na equação química, reagente sempre à esquerda e a seta apontando sempre para os produtos. sempre reagentes ou produtos. Sim, sempre os dois. Reagente à esquerda e a seta aponta para quem? O produto, sempre. Então, a seta apontando sempre para o que está sendo formado. Mas aí vai ser sempre dois reagentes, dois produtos? Não, poderemos ter dois reagentes e um produto, pode ter três reagentes, vai depender. Agora, a estrutura é a mesma sempre. Eu olho, faço a leitura e interpreto o quê? Quais são as substâncias que estão sendo combinadas, reagentes, e a partir do momento que o exercício, que a proposta indicou que está sendo formada alguma coisa, produzida alguma coisa, esse algo que está sendo produzido, produto. Então aqui, indicou que está sendo formado o quê? 6 gramas de C e uma certa quantidade de D. Então, tanto C quanto D, produto. Tranquilo? Primeira questão, só o quê? Qual a preocupação? Montar a equação química e diferenciar o que é um reagente, o que é um produto. Daí, quando ele vai escrever a equação, só vai fazer isso. Sim, a equação, na verdade, química, ela não tem esse caráter tão matemático, X, assim. Não, vai aparecer agora no próximo item. Tá? Até aqui, tranquilo? Sim. Vai. Qualquer coisa para e dá pergunta. Está parecendo um negocinho. Digitalizado para computador. Não. Agora sim. Vamos apagando essa parte então. Lavoisier, massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Tá? E agora uma questão B, nessa mesma proposta. Qual foi a equação química que nós construímos aqui no primeiro momento? Quais eram os reagentes? A e B. Vou colocar aqui novamente. A mais B. Quais foram os produtos? C e B. Ótimo. Agora chega o momento da interpretação dos dados, porque tem aqui algumas quantidades em grama. Em um primeiro experimento, 12 gramas de A reagiram completamente com 18 gramas de B, formando 6 gramas de C e uma certa quantidade de D. Não sei qual quantidade foi essa. Qual é a primeira lei da conservação da massa? A lei da conservação da massa é a lei de Lavoisier. Fala o quê? Que a quantidade em massa que eu tenho no início deverá ser a mesma quantidade em massa que eu vou ter aonde? No final. Essa é a proposta. Tá? Quantos gramas eu tenho no início? 30 gramas. Então, ó, 12 mais 18, 30 gramas. Perfeito. Então, quantos gramas eu deveria ter ali na direita da equação? Também 30. Só que eu já conheço quantos? 6. Então, aquele X tem que valer quanto para ser verdadeiro? 24. Dá para fazer mentalmente? Tranquilo. Tá? Uma vez que você conhece a lei, a proposta ali na ideia, no cálculo mental, sai facinho. Se um lado vale 30, o outro tendo que valer 30, já tenho 6, falta 24. Mas, não fiz assim, quero fazer, então vou ter lá 6 gramas mais X. Isso quer dizer, um lado tem que ser igual ao outro. O 6 que está positivo, caminha para o outro lado o quê? Negativo. Então vai ficar 30 menos 6 igual a X. E 30 menos 6, 24 gramas. Que lei que é essa?
equação do primeiro Uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, o que nós fazemos numa equaçãozinha? O que você quer descobrir? O x. Eu tenho aqui, de um lado, 2 mais 18. Perdão, 12 mais 18. Deu 30. Do outro lado, tem que bater. Os dois lados têm que ser iguais. Segundo o Lavoisier. Você Tá? vai colocar o valor que deu no primeiro, usando A e B, e no segundo vai colocar só o que tem. O 6 mais um valor que eu não conheço. Como que processa a equação do primeiro grau? O x tem que ficar isolado, tem que ficar sozinho. X de um lado, todos os numerais o quê? Do outro. Esse 6 está positivo aqui, então ele vai passar para o outro lado o quê? Negativo. Ele troca de lado e assim o x ficou sozinho. Quando negativo, passa para positivo. Correto. Tá? Sempre trocando o sinal. Pulou o sinal de igual, trocou o sinal. Tá? 30 menos 6, 24. Então temos o valor de x. Quer dizer, foram formados 24 gramas do material D, da substância D. Que lei que é essa daqui? Lavoisier. Então não pode esquecer. Tá? Lei de Lavoisier. Lavoisier, que é também chamada lei da conservação. Tem que escrever isso aí? É importante saber, tá? Conservação. Não, na prova. Também, porque nós teremos na prova, talvez tenha alguma questão perguntando para você associar o cientista à sua proposta. Está tirando foto? Tá? Então é importante que você saiba que essa lei, nesse primeiro exemplo aqui, é a lei de Lavoisier, conservação das massas, que fala que a massa inicial é igual à massa final. Massa dos reagentes igual à massa dos produtos. Tranquilo? Difícil para determinar os 24 gramas ali ou não? Certo? Ah, tem que mostrar esse cálculo algébrico aqui? De preferência sim. Mas se você usar, por exemplo, o cálculo mental, é importante que você deixe então explícito que raciocínio que você teve. Então, eu não mostrei a articulação algébrica, pegar o 6, passar para o outro lado, negativo e tal. Mas então o que eu vou fazer então? Não, deu 24 gramas. Por quê? Porque segundo Lavoisier, a massa em gramas dos reagentes é igual à massa em gramas dos produtos. Como reagentes são 30 gramas e produto apresentou apenas 6, faltam 24 para tornar essa igualdade verdadeira. Então, está argumentado sem precisar de nenhum cálculo. Ok? Posso ir para o próximo? Posso? Dúvidas? Não? Professor, mas se eu fizer desse jeito, Perfeito também, porque matematicamente já está demonstrado. Né? Então é a própria linguagem matemática ali já. Mas se não usar o cálculo, daí tem que escrever. É importante que escreva. Se pedir para justificar, sim. Não só colocar, por exemplo, 24 gramas. Tá? Vou deixar de considerar? Não, vou considerar em parte, mas não vou considerar completo. Só 24 gramas fica uma coisa muito assim, solta, sem argumentação. Apaguei. Que foda. Onde? Veio ali, ó, circular. Aqui, eu não estou procurando o apresentador do slide. Onde eu deixei? Achei. Porque não é o meu olho. Achei.